Olá, ministra, em nome do Correio Brasiliense, um prazer conversar com a senhora Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, que está completando agora um ano e meio o cargo, um ministério relativamente novo, como protagonista, né, da questão racial. Agradeço a presença da ministra aqui nessa conversa com o Correio Brasiliense. Ministra, obrigado por conversar conosco. E eu já queria falar sobre uma data especial, que é esse mês de julho, que é uma data internacionalmente dedicada, um mês internacionalmente dedicado à questão da mulher preta. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a importância desse tema e como o Ministério se coloca nesse debate. Sim, obrigada, muito obrigada, Vinícius, pela pergunta. É uma honra estar aqui com vocês, né? Julho, para mim, sempre foi um mês, tanto no âmbito profissional quanto no pessoal, um mês muito importante, né? Acho que primeiro porque sempre foi um mês de festa para nós, é o mês do aniversário de Marielle, né? O 27 de julho, onde ela, como boa leonina que era, e minha mãe também sempre apoiava muito, fazia, e comemorava muito, celebrava muito a vida. O mês de nascimento da minha filha mais nova também, mas um mês de muita luta, assim. Eu cresci e eu aprendi essa data muito com a minha mãe, com a minha irmã, e com a minha tia do Nordeste, do Júlio das Pretas. A minha tia é uma das militantes, né, mais antigas do movimento das mulheres negras que tem em João Pessoa, né, a tia Solange. E sempre foi um mês que, quando nós estávamos de férias, né, em João Pessoa, a gente sempre acompanhava muito. Era sarau, era, né, era ato, era conferência, enfim. E aí, não é diferente quando a Mari entra para a política, não é diferente quando eu também me torno professora, mas à frente do Ministério da Igualdade Racial, né, no ano passado, no nosso primeiro ano de gestão, nós estávamos na Colômbia, né, com a Francia Marques, que é a primeira vice-presidenta negra, né, da Colômbia, essa mulher a quem a gente tem muita sinergia e contato, enfim, parceria. E esse ano aqui no Brasil, né? Esse ano a gente vai ter um evento no próprio 25, né? No Rio de Janeiro, mas a nível internacional também, falando e trazendo muito das pautas, né? Com as candidatas, mas também com as parlamentares, como Benedita, como Tainá, como Talíria, para falar da importância de cada vez mais termos mulheres negras em espaços de poder e decisão, né? Porque quando temos mais de nós é um ambiente mais diverso, assim. Então, estou tentando fazer aqui uma síntese do julho, mas é um mês de resistência, é um mês de ressignificação, é um mês que, né, a gente abriu esse mês lá na Ceilândia, né, na Casa Cotirene, na semana passada também, com mulheres que aí há anos lutam por investir, né, na vida de pessoas negras como um todo, mas na melhoria da vida dessas pessoas, né? A gente abriu ali anunciando um edital importante, né, que vai estar ali beneficiando 20 organizações com R$ 80.000, né? Então a gente vai fechar esse edital também, já está divulgando ainda nesse mês, enfim. Março, julho e novembro, perdão, para o Ministério da Igualdade Racial e para nós sempre vai ser, né, meses de luta, então não tem sido diferente. Ministra, quando a gente fala da questão da igualdade racial, no caso das mulheres, nós temos vários fatores que se combinam e que se combinam ao longo dos anos, ao longo de décadas, que dificultam esse acesso, principalmente da mulher preta. Nós temos a questão da mulher, em que o papel da mulher ainda é visto por uma parcela da sociedade como um papel acessório ao papel do homem. Nós temos a questão racial, étnico-racial, que os negros têm mais dificuldade do que os brancos para ascender a posições, né, de mais destaque na sociedade, inclusive posições de emprego e de acesso à educação de qualidade do que os homens. E aí nós juntamos os dois, nós temos a mulher preta, que ela pega o pior dos dois mundos, ela pega a maior pressão desses dois recortes, né? Tanto o de gênero quanto o de raça. Em um ano e meio de ministério, como é que a senhora vê o avanço desse debate? Porque me parece que tudo ainda é muito lento. Sim, Vinícius, é isso, né? Acho que para responder sua pergunta, eu vou voltar só um pouquinho, até chegar nesse um ano e meio de ministério, né? A gente, quando recebe
ali a responsabilidade do presidente Lula de estar na equipe de transição ainda em 22, a gente tem um panorama, um diagnóstico, né, é, do que estava acontecendo nas políticas públicas de igualdade racial, mas muito voltado também para gênero, daqueles últimos anos, e a gente tinha que primeiro reestruturar, né, o ministério. E aí, quando eu falo de reestruturar, a gente está falando de 56% da população, né, e desses 56%, 30% aí são de mulheres, né? A gente está falando também de um recorte de mulheres que são ali extremamente subrepresentadas em espaços de poder, de decisão, de acesso, né? Mas a gente também está falando de mulheres que são extremamente sobre-representadas em violência, em estupros, enfim, em falta de dignidade de vida, né? Então, esse recorte que você traz, sim, ele é importante a gente falar da questão de gênero, mas ele também é importante a gente trazer da questão da classe, da questão da raça, né? Infelizmente, o nosso país, né, quando a gente recebe, ele estava ali com 70% dos brasileiros estavam passando fome em 22, eram as pessoas negras, né? Acho que não só isso também. A gente não vê. Quando pega um diagnóstico falando sobre quem é assassinado a cada 12, 15 minutos, infelizmente, né, esse recorte que está ali, está posto pelo IPEA, não é a ANL que está falando, nem o MIR, foram mais de 400 mil vidas e sonhos e famílias destruídas, né, por pessoas negras. Enfim, para chegar nesse lugar de ministério e a gente pensar o que que poderia ser feito, não somente para as mulheres negras, mas para o povo negro como um todo, assim, né? E nós tínhamos algumas emergências que precisavam ser feitas, entendendo que quando a gente pensa num ambiente de igualdade, a gente pensa que as pessoas são mais respeitadas. Então, acho que isso, para mim, é um nicho assim que fica e sempre vai representar o nosso trabalho. A igualdade nesse governo, ela tem que ser desenvolvimento. Então, igualdade para o Ministério da Igualdade Racial é desenvolvimento, né? Então, dentre os vários projetos que foram feitos, né, a gente tem algumas divisões assim muito importantes, né, que visavam, por exemplo, dentro do nosso programa do Juventude Negra Viva, a gente tem um programa de mães e familiares vítimas de violência, né, que teve ali, que contou com um investimento de 1 milhão para atendimento psicossocial de mães e familiares, né, numa formação especializada de trabalhadoras e trabalhadores para atendimentos, né, elaborando ali essas diretrizes para esses atendimentos. Enfim, infelizmente é a realidade do nosso país. Então a gente precisava focar naquilo, né? O decreto dos 30%, né, que nós assinamos lá atrás. Então, visava dar o exemplo desse preenchimento mínimo. Que a gente quer que outras empresas e outros lugares façam, mas se a gente não desse o nosso exemplo, sobretudo enquanto governo federal, né, ficaria algo assim, uma fala vaga, né? E não era isso que a gente queria. Então, nós fizemos, o presidente Lula assina, né? Várias iniciativas voltadas para formações acadêmicas, né? Para estímulos de estudo, para investimento em estudo, como formação de redes de lideranças negras dentro, né, da ocupação do exercício de cargos estratégicos da administração pública, né? Tem também um recorte de pessoas negras para a Advocacia Geral da União, quando nós também conseguimos dar ali 30 bolsas de estudo. Eu acho que esse edital, né, para organizações que a gente anuncia agora, que vai ser lançado agora em julho, ainda é julho desse ano, também é um edital para fomentar e cada vez mais dar condições, não somente de mulheres, mas dos homens negros também, né? Eu entendo que a gente está no mês de julho falando do mês das mulheres negras, mas eu acho que também é importante trazer esse recorte. Eu encerraria, né, com todas as iniciativas que foram feitas dentro da área da saúde, né? A ministra Nízia tem sido uma grande parceira e desde a transição ainda nós sentamos e falamos da importância, né, da saúde da população negra nesse governo federal, no governo do presidente Lula, e a Nízia prontamente atendeu e acatou e não foi diferente, assim, pensar, né, a diminuição da mortalidade materna, pensar a diminuição da violência obstétrica, pensar como na verdade, como, né, as pessoas deveriam se comportar a partir do atendimento com pessoas negras, enfim, tem um leque de coisas e eu acho que cada passo dado foi um passo
evolutivo, um passo a partir de uma reestruturação, mas também passos onde nós conseguimos, no ano passado, investir 85%, mais de 80% do nosso orçamento em 2023 foi investido para políticas públicas, né, voltadas para a igualdade racial. Ministra, quando a senhora assumiu, a senhora foi muito taxativa, muito clara, ao dizer que o seu ministério ele era um ministério transversal, era um ministério que iria participar da vida de todos os outros órgãos do governo, iria discutir, iria levar para esses órgãos não só o debate sobre a questão racial, mas políticas internas de promoção dessa igualdade que a senhora defende, prega e que busca dentro do âmbito do governo. Mas a gente percebeu que esse é um debate muito difícil, inclusive internamente. Tivemos em algumas ocasiões, por exemplo, escolha de ministro do Supremo, sai uma mulher, mas entra um homem branco. E isso acontece em várias outras instâncias dentro do próprio governo. Como é que a senhora se sente dentro desse debate, né? E aí eu vou só fazer um último recorte, que é a questão da anistia que o Congresso está prevendo para os partidos políticos que não cumpriram cotas raciais, cotas de mulheres, e o PT apoiou esse projeto. Como é que a senhora se sente dentro desse debate difícil interno? Sim, olha, Vinícius, tem algumas coisas que eu acho que são importantes a gente dizer, que é assim, eu acho que dentro do governo nós somos um time, né? E é isso, a gente é liderado pelo presidente Lula, mas somos pessoas, somos seres humanos, né? Temos nossas formações, nossas crenças, nossos valores. Eu acho que, assim, é importante salientar que quando nós entramos, né, no ministério e quando eu faço essa fala muito taxativa, né, de que o Ministério da Igualdade Racial ele faria política, ele tem feito política e enquanto eu estiver aqui ele fará política de maneira transversal, porque é assim que eu me comporto, é assim como eu faço, é assim como eu lido no dia a dia, é assim o que eu acredito. Eu não acredito na luta individual, eu acredito na luta coletiva e transversalizar essa política ela é extremamente importante. O governo federal, eu acho que também tem um papel como esse quando ele apresenta um PPA, por exemplo, pela primeira vez, né? De uma maneira muito transversal. E, assim, dos tantos projetos que foram votados, inscritos e feitos e aceitos pela população, no PPA, mais de 18 deles tinham algum recorte, né, para ou voltado com igualdade racial. A minha posição para, né, o acesso à política, o acesso à educação, o acesso à saúde, o acesso, né, a tudo e qualquer coisa que diz respeito a uma vida digna, vai ser sempre pensando nas pessoas negras, vai ser sempre pensando e defendendo e pautando que mais pessoas negras entrem e estejam em lugares de poder e de decisão. Assim, eu não consigo não transversalizar essa luta, né? Eu não consigo dizer que é importante, sim, a gente cada vez mais fortalecer para diminuir, né, e não aumentar o tamanho da barreira das mulheres, né, principalmente para as mulheres negras no poder, assim. Eu não acho que seja sobre um partido ou outro, é sobre o que significa essa luta. Eu sou fruto de uma luta histórica, eu venho de uma família onde a minha mãe, uma mulher negra nordestina, lutou e luta ainda com seus 73 anos para a emancipação das mulheres negras nesse país. E eu jamais vou me posicionar contrária a isso, assim. Então, eu acho que é importante ter essa divisão, né? Que a minha realidade, ela é uma realidade que luta para mudar isso, né? É uma realidade de muito tempo, é uma realidade quando a gente elege a minha irmã, por exemplo, né, em 2016, com mais de 45 mil votos, né? De ver no olhar de mulheres negras que estavam na rua com a gente, e eu lembro de dois exemplos muito emblemáticos, que era, né, uma senhora que estava vendendo ali bebida e salgadinho, e logo ao lado dela tinha uma mulher gari que para a gente fala, olha, eu me sinto representada. Então, são para essas mulheres que eu tô aqui também, que eu tô lutando, né? É para esse lugar
que eu insisto em aceitar e levar as minhas ideias, o que eu represento, o que eu sinto, à frente de um ministério como esse, um ministério que é sério, um ministério que é emblemático, um ministério que precisa cada vez mais também fortalecer as pautas que a gente defende. Então, eu acho que é muito por aí, tanto a transversalidade quanto sobre a anistia das cotas, é para a gente falar que as mulheres elas precisam estar no poder e permanecerem, né? Essas leis precisam ser aprimoradas nesses aspectos. Elas precisam ser leis de estados, né, para fortalecerem esses projetos. E essa é, sem sombra de dúvida, a minha opinião e a minha posição também. Como é que a senhora lida com as frustrações quando não consegue, por exemplo, emplacar aí os seus pontos de vista dentro de uma equipe que ainda é majoritariamente formada por homens brancos? Vinícius, olha, eu acho que assim, a frustração acho que ela faz parte da nossa vida do cotidiano como um todo, né? Eu sou atleta, né? Desde os meus 17 anos, perdão, desde os meus 8 anos eu joguei, mas a partir de 17 anos eu comecei a competir também a nível internacional, embora competisse aqui, assim. E eu acho que o esporte me ensinou muita coisa. O esporte, para além de me ensinar a jogar em equipe, para além de me ensinar, né, a aceitar a derrota e a vitória, ele também me ensinou a lidar com coisas que muitas das vezes eu não posso mudar ou que eu posso mudar, mas ao mesmo tempo o esporte me ensina que cada frustração e cada derrota também é um avanço, né? A criação do ministério é um avanço. O decreto ele é um avanço, né? É a gente conseguir pautar e estar em lugares como titulações de quilombos, né? Conseguir renovar a lei de cota, conseguir pensar e dialogar com pessoas que pensam diferente de nós, tudo isso para mim é um avanço, assim, eu não me arrependo de estar em lugar nenhum onde eu possa ser ouvida e possa passar cada vez mais o tamanho da importância de que o povo negro tem nesse país, assim, né? Eu acho que não é à toa que a gente chega num ODS 18 agora na ONU, não é à toa, né, que o presidente Lula ele faz essa fala, né, da importância das pessoas negras, por exemplo, lá no Fórum Afrodescendente no ano passado. Enfim, são vários passos e eu entendo. A gente não vai conseguir mudar a mentalidade de todo mundo, de toda uma sociedade de um dia para a noite. A gente requer, sim, luta, letramento, né? Eu acho que o que a gente está apresentando agora para o mundo, para o país, né, é sim esse respeito voltando após o retorno do presidente Lula também, mas também uma luta que está sendo liderada também, né, muito através de nós aqui, com essa pauta pela igualdade. A senhora, inclusive, citou uma E votação do falhou um Congresso, pouco para mim, Vinícius, desculpa. De sem novo. problema. Está me ouvindo agora? Aham. Ok? Então tá. A senhora citou uma aprovação da renovação da lei de cotas, que foi muito usada na campanha eleitoral, no debate identitário e ideológico. Temia-se, inclusive, que ela tivesse dificuldade, mas não, diferentemente, a renovação da lei de cotas passou pelo Congresso como um ato até de maturidade política, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que assim, contra dados e fatos, enfim, até pode ser ter argumentos, mas talvez argumentos esses que não comprovem que aquilo ali não funciona, né? Eu sou fruto da lei de cotas. Eu acho que eu tô aí nos últimos anos repetindo isso quase que todos os dias. E com dados especificamente, uma lei que entra em vigor e que aumenta 400% o acesso de pessoas negras, a educação, ela não pode ser debatida como algo falho, né? E isso não pode ser só considerado pelas pessoas que querem diminuir como pautas identitárias, né? A lei de cotas, ela é um dos maiores atos de reparações históricas desse país, e essa foi, inclusive, uma das frases do presidente Lula, e a gente falar e defender a lei de cota, é defender um ambiente mais diverso, né? É a gente defender que as pessoas tenham acesso, né? É a gente defender que essas pautas elas sejam consolidadas. As pessoas precisam entender que, né? Quanto mais as pessoas entrarem, se qualificarem, conseguirem espaço de trabalho, são melhores condições de vida. Assim, não é só aquela pessoa que se desenvolve, não é só aquela universidade que se desenvolve. É o país inteiro que se desenvolve, né? Pensar a lei de cotas no âmbito do Brasil, né, que serve de exemplo para tantas outras pessoas e tantos outros lugares, é pensar um país mais qualificado também, né? É inadmissível
como o ministro Camilo Santana falou ainda no ano passado, se eu não me engano, no início desse ano, que infelizmente, né, o nível de escolaridade das crianças negras, né, era um nível assim que estava totalmente abaixo das crianças não negras. E ele visando a 10.639, ele falando da importância da lei de cotas, né? Infelizmente, as pessoas que mais abandonam o ensino médio são pessoas negras, são jovens, meninos periféricos, a partir, né, ali dos seus 13, 14, 15 anos, que precisam desse olhar. E pensar a lei de cotas é pensar sonho para essas crianças. A lei de cota, ela não só dá acesso a uma universidade, ela dá acesso a sonhos, né? Ela dá acesso a uma caneta, ela dá acesso a você se olhar e se sentir alguém. Ela dá acesso a você pensar que o amanhã, de fato, pode ser diferente. Assim como quando eu entrei numa escola há poucos dias atrás para falar né, sobre a importância da educação antirracista no nosso país, e o menino disse para mim: Olha, o meu sonho também é ser ministro um dia. E eu falei: Você pode ser tudo o que você quiser ser, mas para esse menino ser tudo o que ele pode ser, ele tem que estar vivo, ele tem que ter acesso. Né? Por isso, Juventude Negra Viva, por isso as cotas, por isso a 10.639, por isso um ministério, por isso uma ministra que sabe o que está do outro lado. Enfim, eu sou muito suspeita, Vinícius, para falar de cotas, porque mexe muito comigo. Eu jamais teria entrado na UERJ, na UFRJ, se não fosse por cotas. E assim, eu sou a prova viva disso. E a Mari, infelizmente, também foi cotista, a Mari também entendia da importância disso e infelizmente é assassinada lutando por ideais como esse que hoje a gente defende aqui, defenderá por um bom tempo. E cota é algo que assim eu não faço nenhum coro diferente sobre isso. Para mim, cota é sonho, cota é uma realidade que diferencia o nosso país de um momento onde eram 3% para mais de 50% de professores e alunos na universidade pública. A senhora fez duas citações a duas áreas estratégicas do governo, ao qual o governo tem obrigação de se dedicar, que é a questão da saúde. A senhora citou a ministra Anísia Trindade como uma parceira importante, e o Camilo Santana, o ministro da Educação, outro parceiro importante dentro desse debate de inclusão e de abertura de oportunidades. Mas nós temos uma terceira frente, que ela é talvez a maior dificuldade atual do governo, que é a questão da segurança pública. E aí vem todos esses dados que a senhora coloca. Quem mais morre pela violência são jovens, e a maioria deles pretos. As mulheres que mais sofrem com a violência dos homens são mulheres pretas, periféricas, geralmente moram nas comunidades, que não têm acesso aos serviços públicos de qualidade que a população da cidade, a população não preta, geralmente tem. E aí vem a minha pergunta, quer dizer, e a segurança? Como é que a gente consegue mudar essa relação? Os dados de educação e saúde são bons, o Brasil tem melhorado nos últimos 2 anos, mas na segurança parece que a gente não consegue avançar. Os meninos pretos continuam morrendo. Sim, a segurança pública no nosso país é sem dúvida nenhuma, né, esse terceiro ponto que você traz. E eu acho que assim, o presidente ele sabe disso, eu acho que o ministro da Justiça ele também sabe disso. Eu acho que eles têm trabalhado muito, pautado muito assuntos como esses para que a gente possa cada vez mais evoluir. Agora, ao que cabe, né, ao Ministério da Igualdade Racial. Não é à toa quando eu uso o Juventude Negra Viva, que é esse grande plano, esse grande programa para nós, essa grande política pensada, que não é algo que foi inventado por nós, mas é algo que foi aprimorado e que tem sido debatido demais, assim. Não é à toa quando a gente lança com 18 ministérios, né? Tentando transversalizar ali, com um grande investimento, com esse foco muito girado para a redução de homicídios e de vulnerabilidades sociais da juventude negra, né? E óbvio que isso passa por pensar a segurança pública, né? E pensar esse acesso à justiça sem dúvida nenhuma. Mas eu, como mulher hoje, mas como menina que foi formada e criada na favela, eu sempre tive na minha cabeça que, para além de pensar a segurança pública da proteção que o Estado precisa e merece dar, né, aos seus cidadãos, era também pensar o que que essas crianças precisavam ter.
Então, pensar no que elas precisavam ter e precisam ter, perdão, é pensar nesse fortalecimento da democracia, dando acesso a esporte, à assistência social, à saúde, a emprego. Enfim, não dá para a gente falar de segurança pública com uma criança que não tem acesso a nada. Eu acho que as coisas têm que caminhar lado a lado, assim. Mas é Eu acho que. difícil, ministra, desculpe interrompê-la, porque a gente vê Aham. hoje no noticiário, por exemplo, no Rio de Janeiro, 10 comunidades ocupadas pela polícia. Quer dizer, que acesso essa criança tem? Porque se ele tem, de um lado, a comunidade dele Sim. ocupada Não, eu pela milícia concordo. ou pelo crime, e depois vem a polícia e ocupa essa comunidade. Cadê o esporte? Cadê o serviço público de saúde? Cadê a escola? Ela parece que não entra nesse debate. É um debate histórico, né? Não é um debate que começa agora em 2022 ou 23. Pelo contrário, é um debate que vem de muito tempo. Eu mesma, eu falei isso semana passada numa outra entrevista, que eu me recordo pular cabeças e corpos na porta da minha casa na maré, para conseguir sair para estudar ou para conseguir ir para o meu treino de vôlei, que eu saía da maré para Botafogo. Mas assim, eu acho que, como eu disse no início, cada um precisa pensar no seu ponto, do que você pode fazer para melhorar isso? Sim, a segurança pública não é um assunto fácil de lidar, a segurança pública não é um assunto que vai ser debatido e resolvível, talvez, né, agora. A segurança pública ele é um desafio mundial das gestões. Mas, assim, o que eu entendo, né, enquanto gestora nesse 1 ano e meio agora, e o que eu entendo agora fazendo parte também desse time do presidente Lula, é que o governo federal tem feito ações em vários âmbitos desse quesito, né? Seja ele desde o pé de meia, né, na área da educação, ao Juventude Negra Viva aqui conosco, né, na área da igualdade racial, mas com Minha Casa Minha Vida, pensando o acesso aos hospitais, pensando os acessos ao esporte. Sim, quando o senhor fala também do esporte, né, dentro do próprio Juventude Negra Viva, a gente não só pensa segurança pública com o MJ, como a gente pensa geração de trabalho e renda com o MDS e o Banco do Brasil, como a gente pensa também essa política de educação com o Esperança Garcia, o Atlânticas, com o MEC, com as leis de cotas, com o 10.679, mas a gente também pensa assim, essa política cultural com o MINC, né? Não é à toa que no mesmo dia do JNV a gente assina também um edital, né, para o hip hop, que são jovens negros, mulheres negras periféricas, a maioria que estão tocando hoje projetos incríveis, né? A gente também pensa a promoção da saúde, a gente pensa a segurança alimentar, enfim, é um grande leque que precisa garantir a redução das desigualdades. Para além de, sim, exato, eu concordo com o senhor quando o senhor fala que a gente precisa pautar e cuidar e pensar nessas ocupações, né? A gente precisa letrar também todas as pessoas que trabalham com segurança, a gente precisa garantir direito e reduzir desigualdade, porque isso também é melhorar a segurança pública desse país. Então, eu sempre falo isso para o ministro Lewandowski, falava isso para o ministro Dino, que a gente vai estar sempre à disposição para toda e qualquer parceria, ajuda e transversalidade que se precise em relação à segurança pública, mas eu acho que eu repito e reafirmo, né, que a segurança pública ele é um desafio, talvez a nível mundial, mas que a gente tem levado e tocado com muita seriedade. E eu espero sim que ao final da nossa gestão, ao início da próxima gestão que virá também, é, que a gente consiga a redução da letalidade dos nossos jovens e das nossas crianças, sim. A gente está caminhando para o final dessa entrevista. A ministra Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, queria fazer uma última pergunta. O mundo foi abalado anteontem por um atentado contra um candidato republicano ao governo dos Estados Unidos, Donald Trump, conhecido por suas posições políticas, não precisamos falar muito sobre elas, mas ele foi alvo de um ato de violência. A senhora é irmã de uma mulher que morreu por um ato de violência política. É, a nossa política está ficando violenta e, ao ficar violenta, ela estimula ainda mais a violência? Olha, Vinícius, antes de eu responder essa pergunta, eu estava com a frase aqui na ponta da boca para falar, que é sobre a segurança pública, que a segurança pública ela não pode ser tarefa só de um governo, sabe? Ela tem que ser de um Estado comprometido. Só para fechar meu pensamento, que eu acho que isso vai fazer toda a diferença quando a gente tiver ali os nossos dados. Em relação ao atentado, né? E eu sempre digo que é isso, né? Não cabe e não poderia nunca caber nenhum tipo de violência na nossa democracia. Né? A Mari, infelizmente, não sobreviveu para estar aqui, para, por exemplo, né, tá debatendo, pautando e lutando por uma democracia
né, que não mate, que não ameace, né, as questões de as ideias, né, as questões de violência política que a gente tem vivido no nosso país, elas são surreais, né? Infelizmente, a minha irmã, ela foi o exemplo concreto e crítico, né, de um atentado à democracia, um atentado a uma parlamentar eleita, né, democraticamente ali, e infelizmente ela não sobreviveu, né, para continuar essa luta conosco, né? Mas eu repudio todo e qualquer tipo de violência dentro do âmbito político, desde algo como fizeram com a minha irmã, desde um atentado como fizeram agora com Donald Trump, desde os xingamentos, né, que eu propriamente dizendo passo, das ameaças também que vivi, que vivo ainda, ou qualquer outras pessoas, né, que passem por isso. Por exemplo, no dia que eu fui à Câmara eu tive um debate muito saudável com o deputado Hélio Lopes, que, né, é ali um deputado de um partido considerado de oposição, mas que também foi uma pessoa que viveu violência, e eu também falei para ele, eu falei, deputado, eu me solidarizo com toda e qualquer violência que o senhor tenha passado ou passe nessa casa ou fora, assim como a sua família, porque é inadmissível, né? É inadmissível. A violência ela não pode caber na democracia. A violência política ela atrasa a gente enquanto sociedade, né? O nosso debate ele tem que ser feito com ideias. Ele tem que aceitar o que a pessoa pensa de diferente com respeito, né? Mas nunca com violência, né? Eu digo, Vinícius, desde que mataram a minha irmã, que o meu sonho era conseguir dialogar com quem pensava diferente de mim. Eu consegui com algumas pessoas, com outras não. Com outras sempre foi a base do xingamento, a base das ameaças, né? E eu lamento muito. Eu jamais vou defender, eu jamais vou ser a favor de nenhum tipo de violência que seja, né, que nos impeça de expressarmos o que a gente tem defendido, o que a gente pensa, o que a gente acredita. Então, eu repudio demais todo e qualquer tipo de violência e eu também não desejo isso a ninguém, a ninguém. Seja quem for, vote quem vote, da maneira que vote. A violência, ela não traz nada de bom. Assim como a minha irmã, assim como eu, assim como várias mulheres, né? Algumas sim, é, vivas, como por exemplo Francia Marques. Quantos e quantos atentados Francia Marques não tem passado na Colômbia, né? Infelizmente, que bom que França está viva, mas infelizmente a minha irmã não está aqui para seguir lutando conosco. Então, eu repudio toda a violência que possa existir em relação à democracia. Ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, muito obrigado pela conversa aqui com o Correio Brasiliense. Para mim, pessoalmente, um prazer sempre conversar com a senhora. Boa sorte na sua empreitada, nessa luta e sucesso na sua administração. Obrigada demais. Um prazer e uma honra também falar com vocês.